Chegando com as informações do São Paulo aqui nos Donos da Bola, depois de uma vitória importante no clássico contra o Corinthians, porém também melancólica, né? Não só pela atuação do time, quando tinha 2 a mais em campo, mesmo marcando um terceiro gol praticamente no último lance do jogo, mas todo o clima, né? A própria coletiva do técnico Luiz Ubeldia deu o tom de como o São Paulo ainda tenta digerir essa eliminação para o Botafogo na semana passada na Libertadores. E acho que a própria postura do Zubeldia na coletiva explica a postura do time do São Paulo dentro de campo, apesar, claro, da vitória importantíssima contra um rival e que coloca o São Paulo numa proximidade muito grande de um retorno à Libertadores em 2025, que é o mais importante nessa reta final da temporada. Vamos ouvir então o que disse o técnico São Paulino nesse tom ainda de lamentação, tentando uma recuperação do grupo de jogadores do São Paulo e deixando um pouco de lado essa análise do jogo de ontem, vitória 3-1 contra a equipe do Corinthians. Luiz, boa noite. O resultado era muito importante, né? A reação contra um rival, o Corinthians. Eu queria saber se você ficou satisfeito com o desempenho do São Paulo no 11 contra 11 e também a partir do momento do 11 contra 9, se você ficou satisfeito com isso também. Obrigado. Primero, no se hace difícil analizar el rendimiento porque veníamos de una semana muy difícil. Entonces, no valorar el triunfo y poner por arriba de la mesa el análisis del juego me parece innecesario y más que es un clásico. Entonces, ganar un clásico luego de una semana muy difícil es para valorar, felicitar a mis jugadores. Nos sabíamos que hoy necesitábamos ganar, no solo por nos, sino también por nuestros torcedores, por nuestra familia. Y a pesar de tener un dolor y una tristeza importante porque la Libertadores era nuestro motor más importante del año, supimos jugar con ese dolor y poco a poco ir creciendo en el Brasileirao. Para eso era importante ganar hoy y por supuesto entregarle este clásico a nuestros torcedores, como falé recién, a toda la gente que está apoyando a São Paulo, a la familia de cada uno de nos, jugadores, staff, dirigentes. Y bueno, los clásicos tengo entendido que hay que ganarlos. Lo ganamos y después el análisis del juego es muy difícil por toda esta sensación, el contexto que acabo de falar. Zubeldia, boa noite. Em outras oportunidades que o São Paulo venceu também, algumas vezes você conversava com a gente que sentia que o time poderia até ter feito mais gols. Em alguns momentos a gente ouvia a torcida também dar aquela empurrada e de alguma maneira o São Paulo acabava segurando um pouco a bola e girando um pouco mais. Você teve essa sensação hoje também de que poderia ter sido feito mais gols? Ou isso vem também desse momento depois de uma eliminação? Exacto. No, esa sensación no la tengo. Hoy era un clásico después de una semana en donde yo estoy muy triste, mis jugadores también, y aún así demostramos que somos muy competitivos. Por eso hoy estamos entre los primeros 5 de Brasileirao. Por eso el equipo tiene espíritu, un espíritu que no se va a apagar, pero es un espíritu competitivo, por supuesto, que no se va a apagar, pero más allá de eso, no podemos obviar que era una semana
al menos para nos, muy triste. Muy triste. Algunos van a falar y van a decir, mister, en el deporte hay que competir, no importa. Bueno, a nosotros nos importa y mucho quedar afuera de la Libertadores. Mucho, porque era algo que estaba muy perto de seguir avanzando. Y como a veces acontece en el fútbol, las copas internacionales o la Copa Brasil es una moneda al aire que a veces cae cara, otras veces cruz. Pero lo más importante para nos como enseñanza es que hay que hacer todo lo posible para jugar Copa Libertadores más seguido. Como aquí acontece que es muy difícil jugar Copa Libertadores todos los años, porque hay muchos equipos muy buenos, con muchísima inversión económica. Entonces, acontece que no es fácil. Bueno, ahora nos tenemos que de a poco ir juego a juego para terminar lo más arriba posible. Hoy dimos un paso bueno, a pesar del dolor. Y por supuesto, ganar un clásico no es algo menor. No es algo menor. Y había que jugar con ese dolor. Nos lo hicimos. Así que analizar si teníamos que hacer más goles o no tiene sentido. Hoy no tiene sentido. Hoy nuestros torcedores tienen que festejar que ganamos el clásico. Me había ido muy triste también cuando empatamos 2-2 con Corinthians allá, Sao Paulo. O cuando Palmeiras nos ganó sobre la hora con un cabezazo. Después no se analiza el juego. Después las cosas acontecen, no se analiza el juego. Entonces, lo que aconteció hoy es un triunfo y por eso mis jugadores, el staff directivo y torcedores deben festejar esta pequeña alegría. Y lo otro, Copa Internacional, Libertadores, trataremos de hacer los méritos para juego a juego hacer todo lo posible e classificar para o ano que vem. Tá aí, Luiz Ubeldia falando. E outro fator importante também, que dá o tom de como o São Paulo ainda não esqueceu essa eliminação, justamente a resposta do Rafinha. Vamos acompanhar, eu fiz uma pergunta para o Rafinha a respeito aí daquela polêmica, da confusão no final do jogo contra o Botafogo, e ele deu o recado para o Marçal, lateral esquerdo do time carioca. Rafinha, queria voltar rapidinho para quarta-feira. É claro que o hipotético no futebol não existe, né? E se muito falou sobre a confusão no final do jogo, que o Botafogo se envolveu com o São Paulo e que isso teria sido de alguma forma prejudicial mais ao São Paulo, que estava num bom momento do jogo, do que mais teria sido melhor para o Botafogo. Como você, capitão do time, foi expulso também naquela confusão, eu queria que você falasse um pouco daquele momento, se não daria para o São Paulo talvez ter evitado cair um pouco na pilha naquele momento que era propositivo para o São Paulo no jogo. Vamos lá. Eu vi a entrevista do jogador do Botafogo, né, do lateral esquerdo deles, falando isso. É simples, né? Só você ver quem que começou aquela situação. Eu, enquanto estiver no São Paulo, vou defender com os dentes todas as situações. Como eu posso te dizer? Confusão, esfriou o jogo. O torcedor pode falar, tem o pensamento dele. A gente estava ali, nós tivemos 10 minutos depois para jogar. E foi uma situação que ele mesmo provocou com o nosso treinador. A gente chegou, claro, para defender. É um dos nossos. Então, assim, já passou. Não vou dar ouvido para isso, não. E ele também usou um momento que eles ganharam para falar isso na entrevista, mas é só olhar para a carreira de cada um, né? E a gente não precisa ficar falando, nem alimentando quem sou eu, quem é ele. Esse é o meu estilo. Sempre procurei defender o São Paulo com todas as unhas. Em nenhum momento a gente quer atrapalhar. Aí, no momento, o jogador também deles veio, empurrou o nosso jogador, outro empurrou o outro, deu um soco no jogador nosso. São coisas que acontecem, né? Ali ninguém é santo, não. Ninguém ali na hora que inflama, todo mundo tá coisa. Pode ter atrapalhado? Pode. A gente não era esse nosso objetivo. A gente queria tirar o treinador de perto dele. Mas faz parte. Ele ganhar, então ele usou dessa forma que eu acho, né, não uma coisa normal vir na imprensa e falar que um jogador da equipe rival ajudou. Mas cada um sabe o que faz, né? Deixa ele com
com as palavras dele, com a cabeça dele, eu tô caminhando tranquilo. Tá aí, Rafinha, um currículo realmente importante no futebol, mas um jogador que, né, às vezes acaba ficando nessa questão de polêmica, de dar resposta daqui, resposta de lá. Enfim, cada um que tire aí sua própria conclusão do que disse o lateral direito do São Paulo. Uma informação importante. São Paulo, por conta dessa alteração aí, dessa inversão, né, de Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro, tem um problema pela frente com relação ao jogo contra o Vasco da Gama, que inicialmente está marcado para o Morumbi, mas com pouco tempo depois do término dessa série de shows do Bruno Mars. O último acontece no dia 13 de outubro, um domingo. E aí na quarta-feira, 3 dias depois, tem esse jogo marcado. E por conta de ser de fato uma série de shows, né, 6, o gramado do Morumbi pode não estar apto para esse jogo. Inclusive o São Paulo pretende fazer uma reforma no gramado do Morumbi depois dessa série de shows. São Paulo não pode mandar mais jogo em Brasília, né? Existe aí uma regra que os 10 últimos jogos, as 10 últimas rodadas, o time só pode mandar o jogo dentro do estado. Então o Tricolor vai ter que arrumar uma nova casa, pelo menos para esse duelo contra o Vasco da Gama. E detalhe, o São Paulo só deve voltar a jogar no Morumbi em novembro, ali no início, próximo da segunda quinzena de novembro contra o Atlético Paranaense. Então, mais de um mês aí, o São Paulo jogou contra o Botafogo na última quarta-feira, então ficará afastado do Morumbi por mais de um mês, né? Quase aí um mês e meio. Então, de fato, é uma situação ruim, né? Jogar longe do Morumbi, que é uma força que o São Paulo tem, mas por conta dessa série de shows, essa inversão de Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro, o Tricolor vai ficar um pouco distante de casa aí, ainda nessa reta final importante do Brasileirão, pessoal. Você ouve os donos da bola. Lembrando, né, craque, a partir das 9 horas da noite teremos a exibição da Voz do Brasil. Em relação ao Rafinha prejudicou muito o São Paulo. A entrevista dele é legal, parabéns para ele, parabéns pro Paulo do Vale, que sempre contundente nas suas perguntas e muito legal, né? Mas prejudicou muito a equipe do São Paulo naquele jogo contra o Botafogo.